Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal, o Ler é um Prazer. Eu sou Carla Fernandes e eu trago aqui resenhas sempre de livros clássicos. E o livro escolhido de hoje é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Eu li esse texto, que é um texto da Bíblia, que encontra-se no livro de Mateus, porque foi daí, desse texto, que o Érico Veríssimo tirou o título do livro que nós vamos falar hoje, ok? Esse livro ele foi escrito em 1938. Vamos aqui notar o contexto histórico da época, tanto no Brasil quanto no mundo. E quando eu falo no mundo, é principalmente a Europa, tá? No Brasil, estávamos vivendo o Estado Novo, né, com a ditadura de Vargas. E na Europa estava em ascensão o fascismo e o nazismo, que acabou... O clima já estava tão pesado que a Europa acabou entrando em guerra no ano seguinte, né, em 39. Bem, esse livro aqui, na verdade, quando ele escreveu, ele deu umas alfinetadas a esses regimes, tá? Tanto do Estado Novo, quanto do fascismo e quanto ao nazismo. É bem sutil, mas a gente percebe umas alfinetadas do autor, tá? E ele, quando ele escreveu esse livro, foi um sucesso tão grande que nem o autor, nem a editora imaginava, tá? Assim que saiu as impressões do livro, né, as cópias, as edições eram vendidas rapidamente, esgotavam rápido nas livrarias, né? Então foram feitas várias reimpressões e todas elas com sucesso absoluto, tanto é que o autor, o Érico Veríssimo, por causa desse livro, ele pôde se dedicar exclusivamente à literatura, né? Coisa que é um sonho para a maioria dos escritores, né? O livro, ele é dividido em duas partes, tá? Então eu vou falar aqui de acordo com cada parte. A primeira parte, nós temos o personagem principal, que é o Eugênio Fontes, recebendo uma ligação dizendo que alguém muito querido para ele, uma pessoa muito querida, né, estava no hospital, internado muito mal, quase morrendo. Então ele pega um carro com o motorista e vai nessa viagem, que dura cerca de 3 horas, conforme diz o livro, e ele vai lembrando da vida dele, desde quando ele era menino, até aquele momento que levou ele estar ali naquele carro, indo visitar essa pessoa, tá? O Eugênio, ele teve uma infância bem humilde, ele era um rapaz pobre, um menino pobre, né? A mãe, ela era lavadeira e o pai, se não me engano, alfaiate. E ele tinha um irmão caçula, mas só um pôde estudar, que foi justamente ele por ser o mais velho. Isso graças ao acordo que os pais fizeram, um colégio muito de elite, em que eles prestavam um serviço a esse colégio para poder o filho estudar. Então, ele era o aluno mais humilde, vamos dizer, porque os outros eram alunos de classe média alta. Tá? Ele, com muito esforço, ele conseguiu entrar na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, ele também convivia com pessoas da alta classe, pessoas que trocavam de carro sempre,
que vivia uma vida bem luxuosa, numa vida bem confortável, que era bem diferente da vida que ele levava. Inclusive, ele tinha até uma certa vergonha da família dele, justamente por eles serem pobres, tá? Na festa de formatura, ele conhece, não que a gente conheça, ele tem uma aproximação melhor com uma das alunas, que é a Olivia, que na verdade era a única aluna mulher do curso, né? O que é de admirar uma mulher fazendo medicina, né, final da década de 20 e início da década de 30 do século passado, né? Então ela era a única mulher que se formou com medicina, o resto eram só homens. E ali eles começaram a conversar, meio que filosofar sobre a vida deles, como que seria a partir daquele momento que agora eles não eram mais apenas estudantes de medicina, mas sim médicos, né? Então o que seria deles? Os dois tiveram uma aproximação ainda maior porque eles foram trabalhar no mesmo hospital, tá? Isso durante a Revolução de 30, tá? Então, com essa aproximação, os dois começam a ter um caso. Eles começam a se apaixonar e se encontrar cada vez mais, né? Só que o Eugênio, ele era muito ambicioso. Ele queria vencer na vida, ele queria ser rico. E um belo dia, ele recebe um chamado para atender uma pessoa numa casa de um homem muito rico. E lá ele conhece a filha desse homem, que é Eunice Sintra, que fica logo interessada por ele e ele vê ali uma oportunidade de crescer, né? Então ele acaba casando com a Eunice, e enquanto ele casa com a Eunice, a Olivia, que realmente trabalhava com a medicina, ela era uma médica que amava a profissão, ela decide ir para o interior do Rio Grande do Sul para trabalhar como médica, né? Então eles têm assim uma vida totalmente diferente, eles seguem caminhos opostos, né? Enquanto a Olivia vai para o interior, o Eugênio fica em Porto Alegre, vive em uma família rica, vai montar um consultório num prédio, num bairro bom, né? Um edifício de alta classe, vai atender pessoas ricas. E ali a gente vai ver, né, durante os jantares lá, que os amigos da família, muitos deles, eram admiradores de Vargas, eram admiradores do fascismo, eram admiradores do nazismo. A gente vai ver isso aqui no livro, tá? Sendo retratado. Passando um tempo, a Olivia retorna a Porto Alegre e ela traz uma menina, que é a Ana Maria, e revela então para o Eugênio que a Ana Maria, na verdade, é a filha dele. Bem, terminou a primeira parte do livro, vai começar a segunda parte do livro. Na segunda parte, essa pessoa que estava no hospital, ela vai falecer e por causa disso, o Eugênio toma algumas decisões que vai mudar totalmente o rumo da vida dele, né? Ele vai se separar da esposa, da Eunice, ele vai assumir a Ana Maria, né, tomar para si a responsabilidade de cuidar da menina, e ele vai começar a atender pessoas mais humildes, mais pobres, que não têm tanta condição de pagar bons médicos. Então ele vai começar a se envolver com essas pessoas, conhecer os problemas dessas pessoas, conhecer o que passam na cabeça delas, e ele vai se tornar uma pessoa mais humilde, uma pessoa que vai colocar a medicina como amor mesmo, com a finalidade de ajudar o próximo. Ele vai sentir a dor do próximo, né? Então a gente vai ver um amadurecimento do personagem, né? Isso é muito interessante. Inclusive,
o irmão dele, que estava sumido, ele vai tentar descobrir o paradeiro do irmão para poder realmente ver. Ele começa a ver que famílias e os amigos são os bens mais preciosos do que fortuna, do que nome, do que fama, né? Então ele vai, toda aquela ansiedade dele que ele tinha, toda aquela preocupação que ele tinha de se tornar alguém vai diminuir, porque ele vai ver realmente o que tem valor na vida. É um livro, gente, Olhai os Lírios do Campo, só pelo nome do livro, só pelo título do livro, a gente pode sentir a beleza, né? E é realmente um livro muito bonito. Realmente, Érico Veríssimo estava muito inspirado quando escreveu esse livro. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Se vocês gostaram, deixa o seu curtir. Por favor, peço para que se inscrevam no meu canal e toda semana eu trago uma resenha de um livro que marcou a minha vida, tá? Um grande beijo a todos. Tchau!